Então, vamos fechar nossos olhinhos, essa janelinha para o mundo exterior e vamos olhar para dentro de nós. Vamos respirar bem fundo, vamos fazer isso 3 vezes, que é para nos acalmar a mente e nos conectarmos com a espiritualidade superior. Agora, já mais calmos, já mais conectados, vamos agradecer ao mesmo tempo que pedimos a colaboração dos bons espíritos que nos auxiliem no estudo de hoje. Vamos pedir a Maria, que tanto temos comentado aqui e estudado, seus gestos, suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, que possa nos auxiliar, como expandindo a nossa compreensão. Pedimos ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, também que a paz e a harmonia e a serenidade possam nos auxiliar, ser conquistas nossas, para que possamos caminhar mais em sua direção, assimilando mais seus ensinamentos e colocando-os em prática. E ao nosso Pai Celestial damos graças por termos nos encontrado, por termos nos conectado, por estarmos expandindo essas boas vibrações a todos que nos acompanham e vibrando também pelo bem do nosso planeta. Que os bons espíritos, os espíritos de luz, que nos auxiliam nesse momento de transição planetária, possam coletar luzes de nossos corações e direcioná-los no bom auxílio aos necessitados. Assim, pedimos permissão para começar os nossos estudos. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada. Obrigado. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos no capítulo 1, já estamos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Estamos no anúncio do nascimento de Jesus e vamos começar com a habitual leitura. Quem é que é o voluntário ou a voluntária que possa ler a nossa perícope? Se faz favor. Posso? Faz favor. Sou eu ou é o Cândido? Não percebi. É quem disse primeiro, foi a Nica. Fui. Peço desculpa que eu não percebi o que o Cândido ia dizer. Anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti,
e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parenta. Ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para a chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Muito obrigado, Nica. Então, quem é que quer fazer o resumo? Minda, queres fazer o resumo? Não. Eu tenho escrito. Então, Posso pronto, fazer? faz favor. Então, boa noite a todos. Boa noite. E aqui vamos ler o resumo que fiz. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O Filipe falou sobre o conceito da grandeza de Jesus e de um espírito puro. E sendo um espírito puro, já não está sujeito à matéria. Já não necessita de reencarnar. Falou também no livro do Espírito, encontramos a escala espírita. Falou-se dos espíritos imperfeitos, somos nós, mas já estamos no caminho do bem. Falou-se dos espíritos bons, falou-se dos espíritos puros, caracteres, nenhuma influência da matéria, do ponto de vista intelectual e moral. Allan Kardec veio explicar sobre os espíritos puros. Não têm que passar por provas nem expiações ou qualquer tipo de sofrimento. Vivem a vida eterna. Já são puros, já têm as suas, já estão nas altas superioridades. Jesus vive a vida eterna porque já atingiu esta pureza. Os espíritos puros são os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção e harmonia do universo. Jesus é o executor de Deus, por isso ele é muitas vezes confundido com a divindade do Pai. Deus, eu e o Pai somos um. Jesus coordena galáxias. Nós estamos enquadrados no sistema solar. Existem milhões de galáxias, cada um com o seu sistema solar. A grandeza de Jesus é infinita. Então, também o Filipe nos trouxe, no Livro dos Espíritos, a questão 625, pergunta: qual o tipo de espírito mais perfeito para servir ao homem? É um modelo e guia, claro, é Jesus. Sendo ele o mais perfeito e puro que apareceu na Terra, o Espírito Divino o anima. Existem numerosos espíritos chegados ao topo de espíritos puros, que estão ao lado de Deus. Na questão 100, também vem trazer a mesma ideia. Deus escolheu entre eles os crísticos, com missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Os Messias são espíritos superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia. Eles aprenderam tudo. Depois a Patrícia também nos trouxe uma passagem de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Fala sobre essa referência desses seres inteligentes. Jesus é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Jesus veio no tempo certo para irmos para a condição de regeneração, porque já conseguimos entender o que Ele nos trouxe. Essa comunhão com Deus, a virtude nos contagia e ilumina, vem-nos animando cada dia mais. Kardec também construiu o Evangelho, por isso temos que agradecer à doutrina espírita por todos estes ensinamentos que ele nos traz também. O Filipe também trouxe uma passagem, quando Jesus iniciou a vida pública e perguntou quem dizia aos homens ser o Filho do Homem. Simão Pedro reconheceu que Jesus tinha um coração humilde. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
que vive. Pergunteis se o Messias é o mesmo Espírito de Cristo, de Nazaré. A resposta é que vos importa se é o mesmo pensamento que anima ambos. Pois não importa, não é? O que importa é a sua natureza espiritual. Reconhecer a verdadeira grandeza de Jesus é entendermos que Ele está conosco. Isso dá-nos o desenvolvimento da nossa fé, dá-nos o consolo e a esperança de dias melhores. Por isso, arai a terra, ela está preparada. Vamos continuar nesta missão, temos tudo para continuar. Quanto mais estudarmos, mais conhecemos a sua história e a sua natureza divina. A maior grandeza é para nós. Nos toca o nosso coração. Nós queremos alcançar também essa pureza um dia. Maria significa Senhora da Luz. A Márcia também nos falou de uma mensagem de Emmanuel, que se chama A Videira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. O Filho, da vontade desse Pai, ele vem para ficar entre nós. O nosso entendimento ainda é muito limitado pelo seu amor, pelo nosso amor. Somos muito limitados ainda. Mas ele nos envolve a todos. Ele é a alma de tudo, cria todos os seres. É a essência do universo. Temos que sentir e viver a mensagem de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí já estamos a ver o Altíssimo. Falou-se uma passagem de Vinha de Luz, de Emmanuel, lição 160. Fala dos filhos da luz, sobre a grandeza de Jesus. Atos, palavras, pensamentos. Procedeu do Altíssimo. Então cada um tem que sentir a germinação dentro de si, para que um dia também chegaremos a espíritos mais puros. Os cristãos são filhos da luz, que nos nossos corações possamos espalhar a alegria, semear renovadas esperanças, pois é doando que se recebe, assim como dizia Francisco de Assis. Jesus veio irradiar sobre nós, desde que se tornou governador planetário. Esse trono de Davi seria seu pai, por irradiatividade. Naquela época era muito importante a geologia para fazer sentido a todas as profecias. Muitos já haviam profetizado. A parte geológica de Davi expressava autoridade. Lucas pode nos querer dizer que Maria se faz essa passagem na linhagem de Davi para conformar as profecias. Trono é a realeza e o reinado dele é eterno. A Márcia trouxe-nos também, falou no capítulo 2 do 2 do Evangelho e no item 4. O meu reino não é deste mundo. Naquele tempo também faziam constatualizações, como fazemos agora também no NEB. É importante deixar nossas marcas, é importante juntar-nos nesta família espiritual. É um trabalho de equipa, todos juntos, para podermos crescer juntos. Da virtude que contagia e ilumina, vai-nos dando o impulso de querermos ser melhores. Temos que trabalhar o nosso eu, transformar-nos para sermos pessoas melhores, sermos humildes, como Jesus mostrou a sua grandeza. Quando estava a ser crucificado, ele disse: perdoai-vos, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E é isto. Acabou o meu resumo. Obrigada. Muito bem. Ora, esta é uma passagem que fala da vinda de Jesus, não é? Do anúncio da sua vinda. Já fizemos aqui algumas reflexões bastantes sobre esta preparação dos pais, do próprio Cristo. E agora o anjo está a falar sobre, de facto, a grandiosidade daquele que irá nascer, não é? Está a revelar a Maria todo um projeto, uma revelação que vem de Deus. E no versículo anterior, portanto,
ele diz que nos versículos anteriores, eis que conceberás no ventre e darás. Então, primeiro diz-lhe que ela encontrou graça diante de Deus, não é? Depois que conceberás um ventre, que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ora, há aqui a referência a Davi, foi uma personagem bíblica, não é? Que foi o rei Davi. Portanto, o rei Davi tinha como função liderar o povo de Israel. Na verdade, há aqui uma grande simbologia com a governadoria do próprio Cristo, né? Relativamente à humanidade inteira. Ou seja, está para nascer aquele que será grande diante de Deus, porque Jesus, como falámos na semana passada e em outras, é então esse ministro de Deus, é essa alma que se purificou, é o executor da vontade de Deus, e, portanto, é algo que a natureza espiritual de Cristo é de facto incomensurável, é indescritível. E por isso ele se fez tão pequenino e programou todo este planeamento para a humanidade, mas aqui é a hora de ele se dar a conhecer ao mundo. Né? Porque esta vinda do Cristo também é, do ponto de vista simbólico, uma vinda para nós. É uma vinda para aquele tempo, é uma vinda para os primeiros cristãos, mas é uma vinda para toda a humanidade. E o nosso versículo que vamos estudar hoje fala exatamente disso, que o seu reinado permanecerá para sempre. Porque o reinado do Cristo não é deste mundo. Não é? O reinado do Cristo é um reinado espiritual. Não é um reinado perecível, não é um reinado humano, não está sujeito às leis da matéria, é um reinado de outra natureza. E então, temos aqui a palavra reinará, que está no futuro, não é? Está no futuro, e portanto, reparem como é que este anúncio, ele é projetado, é quase uma profecia. É quase, não é mesmo, né? Isto é uma profecia que o Cristo irá nascer. Este reinará é de facto algo que está para ecoar na eternidade. Porque todos nós, em última análise, o que vai acontecer é que o Cristo será o governador da nossa casa, o governador do nosso coração, o governador, né, dos sentimentos mais puros que habitam em nós. Ou seja, é aquela palavra em que Paulo de Tarso diz: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando isso acontecer, é de facto significado de que a alma, não é? A alma está de certa forma purificada. Ou seja, a alma compreende a extensão do seu desenvolvimento espiritual. E ter consciência disso é de facto muito nobre e que dará, não é? Uma felicidade muito grande. Imagine o que é nós, um dia, termos consciência de que de facto a jornada valeu a pena. Não é? Porque é isso que Paulo Tarso faz. Ele, quando diz isso, diz-o não de uma forma arrogante, porque reparem, mesmo que ele induzisse uma palavra de uma forma arrogante, a própria história de vida dele negava a arrogância. Porquê? Porque a história dele é tão forte, tão forte, tão forte, que ele trazia em si as marcas do Cristo.
É tal história, como nós falamos, das características do Pedro, quando ele fala a dizer que não conhece Jesus e depois apontam-lhe o dedo a falar sobre o sotaque. Ou seja, ele era da Galileia, ele era da região espiritual do Cristo, ele fazia parte da sua família. E, portanto, o Paulo, nessa altura, acaba também por se denunciar. Ou seja, o Cristo já havia nascido. O Cristo nele já havia concretizado morada. Cristo já estava hospedado no coração de Paulo. E por isso ele verbalizou daquilo de que estava cheio o coração. Ou seja, o coração estava cheio de Cristo. Por isso é que ele, de uma forma inspirada, acabou por citar, não é? As cartas para as comunidades. Muito bem, então vamos a trabalhar aqui com a palavra reinará, sobre os reinados, como dizia outro, reinados há muitos, ou até era chapéus, aqui é reinados. Ora, liga lá, Nica, faz favor. Boa noite, Ainda não é sobre Aninha, os, seja bem-vinda. E a Clara não, também. Aqui é que não era sobre o reinado que eu ia agora ainda falar, era o dizer que quando Jesus já está em nós, mesmo que nós não queiramos, acho que as nossas atitudes depois já não conseguem esconder. Eu posso não dizer que sou espírita ou que sou cristã, não é? Mas se eu tenho dentro de mim já a preocupação, não é? Não ofender o outro, de ajudar o outro, de tolerar o outro, eu acho que isso, mesmo que eu não queira, transborda e as pessoas vão ver essa diferença, não é? Que era o que acontecia à época com Jesus e com aqueles que o seguiam. É que claro. saíam digamos, da, da maneira normal de se proceder à época em determinada circunstância. Portanto, nós às vezes estarmos a dizer, não, 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 mas depois, quando nós já estamos de facto com esse sentimento de alguma pureza dentro de nós, não conseguimos sujar de forma alguma as mãos já. Eu há coisas que já não consigo fazer, a não ser que tivesse momentaneamente incapacitada do meu entendimento, não é? Mas há coisas que já ficam de tal forma agarradas a nós que já é impossível nós, porque já demos já subimos esse degrau, já estamos de facto num caminho que eu espero não recuar, quer dizer, acho que já não vou conseguir, há cá dentro de mim qualquer coisa que já não me deixe. Muito Pronto, era bem. essa constatação. Obrigado. Ora, quando falamos em reinado, alguém que reina é alguém que tem poder, não é? É alguém que está acima, numa hierarquia. E estas conquistas que a Nica estava a falar, estava a referir, é, na verdade, também uma realeza perante a situação, ou seja, há uma, há uma sobreposição à situação em si. Ou seja, há uma aprendizagem que é feita e há uma incapacidade de nos contaminarmos com esse tipo de situação. O que vai também cruzar com a própria liderança de Jesus e com a sua superioridade moral, porque essa é a grande realeza de Cristo. Nós vimos, há uma passagem do Evangelho, não me recordo agora qual é que é o capítulo em si, mas que aparece uma pessoa endemoniada, né? Alguém que estava sobre um processo obsessivo. Os discípulos, como já caminhavam há algum tempo com Jesus, já eram muito conhecidos pelas multidões, e o pai desse rapaz, né,
vai ter com os discípulos para que eles possam curá-lo. E eles não conseguem. E depois dirige-se até Jesus, porque os discípulos não conseguiram curar, ou seja, não conseguiram falar, doutrinar, acolher a entidade que estava com o processo obsessivo. E quando Jesus chega, através da sua realeza espiritual, ou seja, está aqui a dizer a Patrícia que foi depois da transfiguração, exato. Então, a falar que é o Elias e tal. E, portanto, Jesus, de facto, cura, não é? Cura, e não é só aquele que estava com processo obsessivo. Cura ele, cura o pai, que foi. O problema do filho levou o pai a ir ter com o Cristo e, utilizando-se dessa cura, também educa a multidão. Então vejam como é que de uma situação de aparente caos motiva o pai a ir ter com ele e educa uma multidão que está ali à sua frente. Então é essa vibração que se vai constituindo na pessoa. Porque nós estamos muito habituados ainda a parecer grandes. A querer aplausos, a querer aparecer, a sermos os melhores, a sermos os mais em tudo. Só que depois Jesus diz: olha, aquele que se elevar será rebaixado, e aquele que se rebaixar será elevado. Então, para nós sermos verdadeiramente grandes, segundo os padrões do Cristo, é aquele que efetivamente tem capacidade de se tornar o pequenino. E é esta realeza de renúncia, de não ostentação, de humildade, que faz as almas verdadeiramente grandes. Quando nós olhamos para Francisco Cândido Xavier, se o Chico se quisesse tornar grande, será que ele conseguiria ter a grandeza que tinha hoje? Jamais. Porque a pessoa, reparem numa coisa, a pessoa que quer ser grande, 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 ela na verdade sente-se pequena. E aquela que não quer a grandeza, ela realmente é grande. Então isto é uma psicologia invertida, está tudo ao contrário. E essa é a aprendizagem que nós vamos ter que fazer, é que todo aquele que se constitui como o menor de todos, como aquele que está disposto a servir, como aquele que não tem outra intenção que não seja participar na parte que lhe cabe na criação divina, esse está no caminho da verdadeira grandeza. E porque Jesus foi quem mais serviu, e porque Jesus é o grande mestre, ele veio nascer na manjedoura. Mas é o vir nascer nesta manjedoura que faz com que os anjos o venham anunciar. E isto é algo poético, não é? Nós olhamos para esta história toda, isto é uma beleza, não é? Isto é de uma beleza incalculável. E é uma grande lição para todos nós.
Porque uma das grandes reflexões que se pode retirar daqui é qual é a nossa realeza. Não é? Em que é que nós verdadeiramente somos grandes? Segundo os padrões do Cristo. É porque o anjo está a dizer que vem alguém que será grande do ponto de vista espiritual, porque Jesus não tinha 2 metros, não é? Mas na capacidade de amar, enorme. Marcinha, faz favor. Agora tem som. Uhum. Felipe, quando você estava falando sobre, começando assim pelo verbo reinará, nós imediatamente somos transportados ao discurso de Jesus, que sempre centrou seu discurso no reino de Deus ou no reino dos céus. E aí é um reinado completamente diferente de tudo, de toda a concepção daquela época e ainda de hoje. Nós tivemos aí, ainda no final de semana, um outro rei sendo coroado. É um outro reinado. E é um reinado, como você falou, espiritual. É um reinado espiritual que para alcançar individualmente a cada coração e a coletividade, e a todos nós. E eu pesquisei aqui na Bíblia do Caminho, e onde tem o estudo sobre a vida do reino, está lá no EAD, na EAD, e tem um texto que diz assim, trabalhando sobre o, o versículo de Lucas, capítulo 17, versículo 21. E aí a equipe que redigiu colocou assim: a vinda do reino dos céus atinge diretamente o coração, que era exatamente o ponto que você estava nos trazendo. Não há imposição nem violência de qualquer espécie, de vez que o reino dos céus se manifesta nos escaninhos profundos da alma, sem o fantasma do constrangimento ou da coação. Por não compreender a essência do reinado divino, que não foi compreendido naquela época e não foi compreendido pelas profecias que foram trazidas, pelos profetas, das formas como eles verbalizaram esse reinado, e ainda hoje temos dificuldade de compreender, né? Por não compreender a essência do reinado divino, que é a prática da lei de amor, a legislação humana impõe, pune e exige, que é esse papel do rei, né? Que se tinha aquela visão naquele momento e ainda vemos essa visão ainda permanecer nos dias de hoje, né? Entretanto, por ser o amor o substrato da construção do reino dos céus, opera com paciência e perseverança. Eles nunca desistiram de nós, Jesus nunca nos abandonou, até que os homens despertem totalmente e o recebam definitivamente. Por este motivo, afirmou Jesus, seguindo o registro de Lucas, o reino de Deus está entre vós. Então, falando do reinado, reinará com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa cumplicidade, com a nossa autorização íntima. Esse reinará para sempre, mas nós precisamos fazer esse movimento de
aceitar esse reino de Deus, esse reino do qual Jesus vem mostrar sua realeza, para que nós aceitemos isso dentro de nós. Então, como reinará, como você estava dizendo, para sempre e sem fim, dependendo da nossa aceitação, da nossa libertação das nossas amarras íntimas, e que isso possa definitivamente se expandir em nossos corações. Essa contribuição, aí ele continua aqui, o que está em uma mensagem de Emmanuel: o reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Então, essa mensagem de Emmanuel está em Vinha de Luz, edificação do reino, se Muito chama. bem. Então, é esse reinado. É uma contribuição para aqui, para a gente Obrigado. refletir. Obrigada. Obrigado. Nica? Ó Filipe, em relação à palavra realeza, eu fui ver a etimologia e real significa de rei. E eu acho que quando existe essa posição, que foi o que aconteceu, digamos, depois a Cristo, por ter herdado, digamos, esse título, significa de facto exemplo. Portanto, um rei tem que dar o exemplo para que o respeitem, para que possam aceitar, para que o possam seguir. E de facto, Cristo veio nos dar esse exemplo que na altura, se calhar, as pessoas não conseguiram ter dentro delas a capacidade de o entender e de o seguir. E depois, a segunda parte da palavra esa, do latim, diz modo de ser, e de facto foi isso que veio a acontecer. Ele veio nos mostrar aquela maneira de ser que nós vamos ter que fatalmente seguir, vamos ter que ser algum dia realeza. Temos que ter esta capacidade de darmos o exemplo e de mudarmos a nossa forma de ser. E em relação ao reinar, eu também estive aqui a ver o que é que queria dizer, e dentro das várias hipóteses diz reger, predominar. E o predominar, fui tentar esmiuçar, e diz sobrelevar. E de facto, quando uma pessoa consegue, com o seu predomínio, sobrelevar-se, acaba por conseguir que os outros à sua volta também o façam. E foi isso que eu acho que também Cristo conseguiu fazer, foi criar à sua volta aqueles discípulos que depois conseguiram sobrelevar-se acima do povo em geral e continuar esse caminho e abrir esse caminho. E no fundo é isto que nós também vamos tentando fazer agora, e que em toda a humanidade, e desde que Cristo veio, houve sempre alguém a conseguir e a querer fazer este caminho e a sobrelevar-se. E portanto isto é, digamos, uma teia de sentimentos elevados. E este reino, de facto, quanto a mim, é mesmo este conjunto de sentimentos que nós temos que criar dentro de nós e fazê-los reinar de forma a que eles predominem em relação aos outros também. Pronto, foi assim esta
esta Muito ideia bem. que me tem. Lá está. É, há reinados e reinados, não é? Há pessoas, é, naquele tempo, tínhamos o rei Herodes, que tinha um tipo de governança, governadoria, tinha um tipo de reinado. É porque não basta ser rei, é porque reinados há muitos. Porque quando impera a violência, o reinado é de violência. E esse era o reinado daquele tempo. Mas com este anúncio chega um novo reinado, que é o reinado do amor. E Jesus era tão grande que ele expunha de uma forma muito clara a treva nos outros. E por isso é que os fariseus se o perseguiam sempre. E por isso é que ele tinha à sua volta grandes multidões, exatamente por isso. Porque, da mesma forma como atraía pessoas que queriam melhorar-se, da mesma forma que ficava cada vez mais evidente a sombra que habitava nos corações que estavam antagónicos à mensagem. E nós vimos que as grandes almas, se por acaso ajudam também muitas pessoas, também têm muitos inimigos. Porque é como que uma linguagem espiritual. Se eu estou habituado a magoar, a maltratar, a maldizer, se me aparece alguém que bem diz, que perdoa e que quer bem, essa pessoa, do ponto de vista vibracional, está-me a ofender. Eu não suporto essas pessoas. Porque esse tipo de comunicação e esse tipo de linguagem expõe a minha fragilidade. Quando Cristo curava as pessoas, quando Cristo tinha aquele magnetismo, evidenciava o quê? As dificuldades dos outros. Mas Jesus não fazia isso para rebaixar ninguém, muito pelo contrário. Fazia isso para nos mostrar que todos nós temos esta capacidade intrínseca em nós. Tanto que ele vai dizer: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E muito mais. Antes de passar a palavra, Patrícia, a não ser que, por acaso, não trazes a leitura da realeza de Jesus, pois não? Não. Não? Pronto. É que às vezes vais falar e eu... Eu tava aqui na dúvida se eu ia levantar a mão, porque você estava indo por onde eu ia ir, mas vamos lá. Ok, então fala tu, eu já falei, e depois quero ler esta passagem da realeza de Jesus. Só complementando mesmo que, né, com o que a Márcia falou, com o que a Nica falou e agora você colocou, né, essa exemplificação que ele vem trazer é que vai nos contagiando para ir buscar essa realeza em nós. Não tem esse constrangimento, nem essa coação dos reinados violentos, nem impositivos, para que a coisa aconteça na força, né, na vontade imposta de fora para dentro. E não, ele vem nos mostrar essa pureza, essa retidão, e é ela que vai nos constrangendo, né? O amor, esse amor tão grande, essa pureza, esse bem que vai nos constrangendo a aceitar, como a Márcia falou, né? A dar o nosso alvará de permissão para que esse reinado se instale no nosso coração, porque a gente vê a beleza desse reinado, né? Vê o propósito desse reinado. E aí eu peguei aqui num livro da Joana, falando sobre o reino de Deus,
e ela diz que o reino de Deus encontra-se na nossa consciência tranquila, que resulta do dever retamente cumprido, dos compromissos bem conduzidos, dos objetivos delineados com acerto. Graças a essa diretriz, a aquisição dos recursos faz-se com naturalidade, como um acréscimo, que é consequência básica. Então, é esse exemplo que ele vem mostrar, né, dessa consciência tranquila, de aceitar os seus deveres, de cumprir retamente com as leis, que vai nos levar a ter essa realeza espiritual que ele tem, poder fazer muito mais além do que ele estava nos mostrando naquele momento. E aí ela complementa num outro trecho, né, dizendo que esse reino envolve todas as regiões do sentimento, né, para que é onde exatamente se podem estabelecer as bases da fraternidade e o amor que vai unir todos os indivíduos como irmãos, que é a conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos, né? Então a gente precisa se abrir, né, para esse reinado do amor que vai nos conectar com os irmãos para que a gente possa atingir essa realeza aí espiritual, dessa envergadura do Mestre e estarmos conectados aí nesse reinado, todos como irmãos. É isso. Obrigado, Patrícia. Né? É, é interessante depois ver estes detalhezinhos aqui do texto, que nós depois ficamos maravilhados com isto, que é este reinará. Estava-me a lembrar aqui do sermão profético, porque se nós olharmos para Roma, onde é que está o Império Romano hoje? Está em ruínas. E era grande. Grande não. Foi o maior império já construído pelo homem, que aparentemente jamais teria fim. Se nós olharmos para o Império Romano, era uma coisa enorme. Talvez fosse algo que nunca se julgasse ser possível ser destruído. Tal era a violência, tal era a grandiosidade e o poder e a subjugação. Só que até nisso a misericórdia de Deus e os desígnios de Deus, não é? Porque é perfeita, a lei de Deus, é que as lideranças humanas só duram meia dúzia de anos. E quando Jesus vai falar no sermão profético de que haverá falsos cristos, haverá falsos profetas, mas diz, mas ainda não é o fim. Haverá cataclismos, destruições. Fala, na verdade, de todo um progresso espiritual, não é? Eras da humanidade até que o reinado possa estar no coração humano. Então este reinará é muito significativo porque ele vai para a eternidade. E certo será que nós, enquanto espíritos, vamos padecer muitas dores ainda, vamos ter muitas dificuldades ainda, mas ele há de vir. Ele há de vir para o coração de todos nós. E isso é de uma beleza incalculável. Assim sendo, vamos fechar aqui o reinado com esta leitura, que é a realeza de Jesus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. E é o item 4. E diz assim no texto: o reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio,
se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei, o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Então, é como se aqui a ideia deste texto fosse o legado que nós deixamos com a nossa vida. Se nós olharmos hoje, tintas e tintas têm sido escritas, livros e mais livros, poetas que se inspiram nele, tantas pessoas que se inspiram em Jesus Cristo, tantas religiões que se inspiram em Jesus Cristo, tantas pessoas fazem tantas preces a Jesus Cristo. O nome de Jesus nunca se conseguirá apagar. Continuam eles. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ou seja, a coroa. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que lhe disse Pilatos: Eu sou rei. Que disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então há um reinado para construir e esse reinado é um reinado moral. E esse reinado moral só vai ser aferido quando transitarmos para o mundo espiritual. Aí é que se vê quem é rei. Agora, aqui todos somos servos. Todos deveríamos ser servos. Os reinados acabam porque todos vamos perecer às leis da física, à nossa vida. Mas permaneceremos no mundo espiritual. E a ideia é: como é que nós vamos entrar no mundo espiritual? Em que andar? Em que esfera? Em que vibração é que nós vamos entrar no mundo espiritual? E é isso que nos deve preocupar. É moralizarmos-nos para que a transição e o reinado seja não deste mundo, mas do mundo que é a nossa pátria espiritual. Nica, faz favor. E isso pressupõe um legado. Portanto, Exato. também temos que ter em consideração que legado é que nós vamos levar. Aqueles que nós vamos conquistar e aqueles que nós vamos, se calhar, angariar como possíveis pessoas que não nos aceitam. Portanto, temos que ponderar sempre as atitudes para ver se conseguimos fazer o tal reinado de coerência e o mais pacificamente possível, para que pelo menos, quando transitarmos, esse legado que levamos seja positivo e não deixe marcas menos boas que depois irão de alguma forma aparecer noutra vida que possamos vir a viver e que esse legado menos bom também depois possa vir complicar, digamos, um novo reinado que nós possamos vir a ter para continuarmos a construir esse caminho de glória que um rei gostaria de deixar, não é? Porque nós vamos construindo vários reinados consoante as hipóteses que nos dão de virmos à vida. E esses reinados, no fundo, é a forma de nós conseguirmos evoluir, consoante as nossas atitudes e a maneira como vamos administrar o conhecimento que trazemos e que levamos depois para outras vidas. Eu acho que isso é que é o tal legado que fica na nossa matriz e que irá sempre connosco.
E tem que ser uma coisa moralmente sustentável, não é? Já com umas bases que consigam aguentar o abalo que possa vir a sofrer por haver discordância ou por haver momentos em que nós somos confrontados com situações diferentes, não é? E nós temos que estar preparados moralmente para podermos ultrapassá-las da melhor forma possível. Eu acho que é essa aprendizagem, de facto, que nós teremos que levar bem estruturada, se conseguirmos, para que da próxima vez não haja deslices, porque agora ainda vai havendo, não é? Mas se esse legado de facto for bem construído e bem cimentado, eu acho que isso depois já não desaparece, vai sempre connosco. Pronto. Muito bem, obrigado, Nica. Ok, vamos então avançar no versículo e, portanto, este reinará na casa de Jacó para sempre e seu reinado não terá fim. Ora, na casa de Jacó, nós temos aqui a referência a Jacó. Jacó é neto de Abraão, ou seja, Abraão é o patriarca da nação, mas há aqui três figuras que têm este simbolismo do patriarcado, ou seja, como pais da humanidade, pais da nação. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e, estava a ver aqui, Esaú. Então Deus, isto é uma referência ao Antigo Testamento, como é óbvio, e houve uma promessa feita por Deus a Abraão. Eu passo aqui a citar. Deus havia prometido a Abraão que através do seu filho Isaque faria dele uma grande nação. Entretanto, Isaque casa com Rebeca e Rebeca tem dois filhos. Este que era o Esaú e depois Jacó. Mas Esaú, que era o primogênito, e naquela altura os primogênitos tinham predominância sobre os outros filhos, porque era como que numa sociedade patriarcal o homem, o varão, tem sempre a palavra mais forte, mas é de Jacó que nascem as 12 tribos de Israel. Portanto, 10 das tribos de Israel eram filhos, nomes de filhos de Jacó. Não sei se vocês viram algum simbolismo por trás do nome de Jacó, mas eu estava aqui a pensar e como o processo das três revelações, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó como símbolo do espiritismo, como aquele que iria permanecer para sempre, ou seja, num planeamento de renovação moral, não é? Jacó como um símbolo da terceira revelação divina, porque é daí que nasce depois toda a humanidade, ou seja, a regeneração da humanidade. Ora, quando perguntam aos espíritos se o espiritismo será a religião do futuro, os espíritos respondem que o futuro das religiões é o espiritismo. Vejam bem. Perguntaram se o espiritismo era a religião do futuro. E os espíritos respondem que as religiões do futuro serão o espiritismo, ou seja, a moral, não é? Porque isto depois tudo se vai converger para Deus, não é? Tudo isto converge, independentemente dos caminhos, chegará a um ponto, não é? Quando chegarmos lá à vida eterna, aos espíritos crísticos,
eles têm só uma só linguagem, que é a linguagem do amor, né? É um pouco por aí. Diga lá, Nica. É sobre o significado em hebraico de Jacó, o que vence ou o vencedor. Uhum. O Filipe estava a falar em relação a o ele simbolizar o, o espiritismo. Portanto, é um bom pronúncio. Uhum. Depois, Jacó veio o seu nome dado para Israel. Estava aqui a ler. Ou seja, é daqui que nasce a ideia do simbolismo de Israel como um símbolo da humanidade. Porque ele transita, né, de Jacó para Israel, ou seja, para Israel, que é então este símbolo das 12 tribos. E este amor de Deus e esta promessa de Deus é a promessa do quê? Da terra prometida. O que é a terra prometida? A terra prometida é de onde o Cristo veio. Então veja, o Cristo veio da terra prometida, ou seja, das esferas celestes, que é a terra prometida, para nos dar o caminho para onde? Para lá. Então é como que é um condutor, não é? Se Moisés foi um condutor do êxodo do povo de Israel para se libertar daqui, o êxodo do Egito, o Cristo vem abrir-nos os caminhos também, não é? Abrir-nos a mente, dar-nos o entendimento. E a doutrina espírita, na condição de consolador prometido, enviado pelo próprio Cristo, eu vos enviarei, olhem o futuro também, eu vos enviarei o outro consolador, porque ele já era o consolador, né, que vos irá explicar todas as coisas que agora não podem ser ditas. E é tão interessante isto, sobretudo quando refletimos a capacidade que a doutrina espírita tem de nos abrir caminhos para a luz. Se não fosse a doutrina espírita, não estaríamos aqui reunidos. Não fosse o espiritismo que nos uniu, né, com a graça de Deus, não estaríamos aqui. Mas a evidência que estamos no bom caminho é a nossa presença aqui. Porque reparem, o facto de estarmos aqui, estamos a fazer uma travessia no deserto. Só que essa travessia no deserto, estão a ver? É como que o estudo a abrir-nos as águas. Estão a ver aquela imagem de Moisés com o cajado a abrir as águas? Né? É como se fosse um comandante, não é? Que vai à nossa frente a abrir as águas. E o estudo tem essa capacidade de afastar as águas que nos afogam. Porque pior que tudo é. Vão ver aquela pessoa que se movimenta na areia movediça. Quanto mais se mexe, mais se enterra. E assim é uma pessoa orgulhosa e egoísta. Quanto ela mais fala, mais se enterra. Quanto ela mais quer para si, mais sofrimento tem. É uma areia movediça. Quando o reinado é o orgulho e o egoísmo. Então vejam que não é esta proposta, não é para alguns anos. É para sempre. Já viram isto? Esta proposta é para sempre.
Eu acho graça quando às vezes dá a impressão que o Evangelho está desatualizado, não é? Às vezes dá a impressão que é assim uma coisa, é assim uma coisa menor. Às vezes dá a impressão que é uma coisa sem grande importância. E isso no movimento espírita está muito caracterizado, infelizmente. Porque se por um lado o espírita em si tem muitos méritos no estudo, na dedicação, há que louvar o esforço das pessoas, não é? Lembro-me, estou-me a lembrar do Tó, não é? Pessoas que dedicam as suas vidas à divulgação, pessoas que dedicam as suas vidas a esta causa, mas parece que falta um amor por Jesus, sabe? Há um amor imenso pelos espíritos, pela comunicação mediúnica, pelas revelações do mundo espiritual, em geral. Mas parece que Jesus é modelo e guia, mas é assim uma coisa meio que dita só para não parecer mal. E isso diz muito de nós também, porque ainda não estamos afinizados com este tipo de linguagem, este tipo de reinado manso, este tipo de reino onde a humildade é que é o senhor da casa. E estou a falar isto e estou a ver o quanto, né? O quanto ainda precisamos de crescer para viver isto. O quanto ainda quem nos governa, né, é o orgulho. O quanto ainda nos relacionamos com as pessoas apenas para ter benefícios, apenas para termos vantagens, ou apenas para nos exacerbarmos. Por isso é que Jesus, que o reino de Deus se assemelha a uma criança, a quem tem um coração puro, a quem tem uma candura, não é? A quem tem aquela pureza. Grande parte das pessoas fala-se muito numa criança interna, não é? Todos nós temos a nossa criança interna. Mas parece que a certa altura da vida, não é? Onde é que fica essa criança, não é? Porque essa criança é um símbolo da nossa bondade. Essa criança é o símbolo da nossa pureza. E nós muitas vezes deixamos de amar por causa de algumas mágoas, por causa de alguns traumas. E depois quem fica a governar a nossa vida é a revolta,
é a frustração. Só que vejam, quando nós permitimos que sejam esses sentimentos que nos governam, nós estamos na areia movediça, como eu falei há pouco. Quanto mais mexemos, mais afundamos. Então é muito necessário que este reinado possa instalar-se em nós. Porque só amando, né, só perdoando, é que a gente consegue ser grandes. E vejam que é tão necessário, sobretudo para nós. Isto não é um pensamento egoísta. Isto é uma forma de amor próprio, porque nós hoje já sabemos que este reino do Cristo não é deste mundo. O que significa que todas as pessoas que querem seguir a Jesus têm que ser governadas por este amor. E têm que se permitir deixar que este amor possa governá-los. Porque nós queremos muitas vezes ter o domínio de tudo. E tem que ser Jesus a governar. Tem que ser Jesus a conduzir-nos. E esse é o anúncio. Diga lá, Nica. Isto agora já é andar um bocadinho para trás, que o Filipe estava a dizer que depois o nome foi mudado para Israel. E eu fui ver o significado e diz que é aquele que luta com Deus. Nós, no fundo, não, estamos a lutar com Deus, mas usando, digamos, o armamento que o seu filho nos ensinou a usar, que é o despojar-nos daquilo que poderia ser uma armadura de guerra, que são esses sentimentos todos menos bons, que agora o Filipe estava a dizer, e agarrarmos na arma mais poderosa que existe, que é de facto aquilo que o Filho nos veio mostrar, que é o amor, que eu gosto muito de sentir como uma energia que nos cura e que dá o sentido às nossas vidas, que é é onde eu me revejo e onde eu sinto mais Jesus dentro de mim. É quando eu digo que ele é uma energia que de facto eu sinto que me cura, não só fisicamente, mas também quando eu estou fragilizada de alguma forma, e que depois me canaliza no sentido e no propósito que eu tenho para a minha vida, que é de facto tentar imitá-lo o mais que eu possa conseguir. E de facto, isso nem sempre é bem visto por aquelas pessoas que ainda têm aquelas armaduras que pensam que já não, mas que têm de facto aquela armadura de eu ainda gosto de me sobrelevar naquilo que faço, ainda gosto que as pessoas gostem do que eu digo ou do que eu faço, e sinto essa necessidade. E às vezes não entendem aquele sentimento de uma pessoa querer simplesmente doar-se de alguma forma. Não conseguem ainda entender isso. E eu sinto no meu dia a dia e nas circunstâncias em que o Filipe agora estava a falar, sinto um bocado isso. Eu passo sempre por ser uma suposta pessoa já madura, mas com uma grande infantilidade. E essa minha infantilidade penso que tem a ver com o eu me estar a dar como eu sou.
sem filtros. E as pessoas usam muito filtro, ainda usam muitos filtros naquilo que fazem. E eu acho que era um bocado isso que o Filipe agora estava a dizer. E sinto que uma pessoa, quando é mais verdadeira, é mal interpretada. E eu tenho esse pequeno senão, às vezes digo as coisas, não é com crueza, é com pureza e sem segundas intenções. E isso não é muito bem aceito, às vezes não é muito bem aceito. E pronto, vai-se caminhando. Sim, senhor. Ora, o seu reinado não terá fim. Dá aqui uma sensação de infinito, não é? De eternidade. Porque se nós formos à questão 10 do Livro dos Espíritos, 10 ou 13, 13, acho que é 13, quando se fala nos atributos divinos, um dos atributos de Deus é ser eterno. E o conceito de eternidade é de algo que não tem princípio nem tem fim. Já o conceito de infinito, obrigado, Patrícia, 13, exato. O conceito de infinito é algo que é criado, mas que não terá fim. Então nós fomos forjados, gerados pela vontade de Deus. Tivemos uma criação. Mas Deus é um incriado. É eterno. E as suas leis são eternas. São imutáveis. São imperecíveis. Então vejam que se o seu reinado é eterno, é um reinado para sempre. Ou seja, é um reinado para sempre junto de Deus. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala sobre Deus. E há ali um tratado filosófico sobre a divindade, que é Deus. Allan Kardec vai desfilando ali muitas perguntas sobre conhecer a verdadeira natureza de Deus. Os espíritos respondem: falta-nos o sentido para isso. Onde é que vamos encontrar Deus? Olha para tudo aquilo que não é obra do homem e a tua razão te responderá. Nós estamos a falar de que Jesus também nos vem ajudar com o seu reinado a ter esta percepção da divindade. Ou seja, a pouco e pouco vai-nos sendo revelada a nossa natureza divina. Quanto mais eu amo, mais eu percebo Deus. Quanto mais eu evoluo, mais eu me sinto perto de Deus. Quanto mais eu me resolvo, me desenvolvo, mais a minha percepção de Deus vai sendo apurada. E esta jornada, desde a nossa criação até estarmos em perfeita comunhão com Deus, é esta grande jornada espiritual para que um dia possamos estar para sempre junto de Deus. E este estar para sempre junto de Deus é estar em perfeita sintonia, em perfeita harmonia para compreender Deus, que agora é desconhecido. Falta-nos desenvolvimento espiritual para o compreendermos. Só temos quase que uma intuição, um senso intrínseco em nós que nos faz ter fé, nos faz perceber muitas vezes que somos pequeninos e que há algo muito maior do que nós. Mas à medida que vamos evoluindo, este reinado vai se instalando. Porque nós estamos a falar do quê? O reinado do Cristo. É o reinado de Deus.
E um dos atributos de Deus é que Ele é todo amor, todo justiça e toda caridade. Vejam bem isto. Deus é todo amor, toda justiça e caridade. Imagine o que é nós mesmos sermos todo amor, toda justiça e toda caridade. Já viram que é nós conseguirmos amar a todos sem distinção de raças, de credos, de cores? A nossa sensibilidade seja igualdade para todos e não para alguns. E a ajudar a todos e não a alguns. Pois é. É isso que Deus faz. Foi isso que Jesus fez. E é isso que cada um de nós vai ter que fazer. E quando conseguirmos fazer isso, o nosso reino já não é deste mundo. Já tem outra natureza. Já tem outro ponto de vista. Já tem o outro lado, a outra face, a outra milha. Para que vejam, Jesus diz: àquele que te pedir para ir contigo uma milha, vai com ele 2. Àquele que te bater na face direita, mostra-lhe a outra. Nós estamos a falar de estalos. Não estamos a falar de frio. Estamos a falar da outra perspectiva da vida. Do outro lado da humanidade. Da perspectiva do amor, da compreensão. E é isso que nós vamos ter que fazer também. Porque todo aquele que eu conseguir fazer, fica em paz. E este reino de amor é um reino de paz. É um reino de serenidade. É um reino interior. Fruto das conquistas de cada um. Diga lá, Nica. Ó Filipe, isto acaba por não ter, mas também tem. Hoje, quando vinha para casa, e não só hoje, nestes últimos dias, vejo imensa gente a ir para Fátima, certo? E eu olho para aquelas caras e vejo, não vejo paz nem vejo tranquilidade. Vejo dor, vejo sofrimento e depois penso para mim, não é isto que nos faz crescer, não é só isto que nos faz crescer. Porque se calhar para todos nós é mais difícil isto que o Filipe estava a dizer, dar a outra face, engolir o nosso orgulho, do que se calhar fazermos 100 ou 200 quilómetros a pé, que sabemos que depois, passado aquele momento menos bom, porque não deve ser bom uma pessoa que não está habituada a caminhar, não é fazer assim um percurso desses. E de facto devem sentir alívio quando lá chegam e é uma forma daquela fé se desenvolver, mas eu acho que de facto ainda estamos muito longe de aplicarmos bem esse, porque eu às vezes de manhã quando me levanto não me apetece fazer aquilo que tenho que fazer. E um dia alguém me disse, então mas a menina nunca foi a Fátima a pé. Eu não. Hei de lá ir, se Deus quiser, muitas vezes de carro. Mas eu faço o meu caminho de Fátima todos os dias, às vezes, quando vou fazer coisas que não me apetece fazer e que sei que são necessárias, principalmente têm a ver com o bem-estar do próximo. E eu acho que isso é que, no fundo, acaba por ser um caminho
para Fátima ou para outro lado qualquer de peregrinação. É nós conseguirmos passar por cima dessa contrariedade com força, com ânimo, depois é isso tudo que faz o ingrediente que eu acho que é uma fé. Eu sei que tenho que conseguir ultrapassar esse sentimento menos bom que eu tenho dentro de mim, que é o eu sair daqui contrariada, mas depois quando chego lá já vou com vontade, porque começo a olhar para o objetivo como sendo não só bom para o outro, mas muito melhor para mim. E eu isso, de facto, a partir deste contexto que me é dado, de olhar para as atitudes e a consequência delas, isso faz-me sempre refletir. E é aí que eu acho que vou buscar o tal exemplo, é transformar uma contrariedade numa missão, por exemplo. E isso torna depois a nossa vida muito mais fácil e com muito mais sentido. E eu acho que a minha fé vai muito por aí, é a cada dia eu tentar transformar a minha contrariedade num propósito bom para o outro, mas que eu sei que se calhar vai ser muito melhor para mim. Pronto, e agora vem-me esta imagem, por isso é que eu estava a falar nisso. Mas sabe que é melhor as pessoas andarem ir a Fátima a pé que não fazerem nada. Né? Muitas vezes as pessoas chegam a esse momento e é um momento em que elas se lembram de Deus, se lembram de Nossa Senhora, se lembram. E entre os perdidos e achados sempre pode haver renovação e sempre pode haver pelo menos uma reflexão sobre a própria vida, certamente que há. Mas vários são os caminhos que nos conduzem a Deus, não é? E uma coisa é certa, todos caminhamos para lá. Agora o caminho, cada um vai escolhendo o seu e, como costuma dizer, Deus sabe todos, né? Deus sabe todos. É porque há coisas que têm fim, né? Só que este terreno não tem fim. É curioso isto. Nossa vida aqui, reencarnatória, tem fim. Mas a nossa natureza espiritual não. Os ciclos tenebrosos têm fim. Mas o reino de Ventura não tem fim. Então este reino é a manifestação do amor de Deus. Vejam que nós vamos viver um dia uma felicidade constante, permanente e eterna. Porque é uma conquista espiritual que todos nós vamos atingir. E pensar sobre isto, procurar pensar, né? Nós só podemos imaginar, não é? Mas é como se nós vivêssemos um dia mais feliz da nossa vida. Não é? Qual foi o dia em que eu fui mais feliz na minha vida? Em que eu realmente me senti uma pessoa felicíssima, realizada, feliz, em êxtase. Pois é, o reino de Deus é assim. É um estado não de descontrolo, porque um Cristo não é descontrolado, muito pelo contrário. Mas ele consegue viver de uma forma permanente uma profunda alegria. Vou-vos dar um exemplo. Quando a gente ajuda alguém, como é que nós nos sentimos? Bem, não é?
Quando faço uma palestra, termino a palestra e sinto-me bem. Quando acabo o Evangelho por Emmanuel, sinto-me bem. Quando estou aqui convosco e termina o estudo, sinto-me bem. E vocês também. Então nós, aprendendo a servir, aprendendo a doar-nos, é aquilo que nos trará sempre a verdadeira felicidade. As nossas pequenas contribuições dão-nos felicidade. Fazer as coisas com amor dá-nos felicidade. E as pessoas procuram a felicidade em coisas materiais. Como se a nossa felicidade dependesse da nossa ostentação, do que quer que seja. Reparem, por isso é que é muito importante, nestes projetos, como a Casa do Evangelho e como outros, o mais importante ser sempre as pessoas e os laços entre as pessoas. Ontem, a Minda disse-me que a Cidália não estava muito bem. E eu liguei-lhe e fiquei feliz, não pela situação que ela está doente, mas fiquei feliz comigo. Porque lhe liguei, preocupei-me com ela e, e isso deu-me felicidade íntima. E às vezes estas pequenas preocupações, só de se perguntar como é que está, só de saber com uma vontade sincera de querer saber e não fazermos de fachada, né? Mas uma preocupação intrínseca uns pelos outros, é aquilo que nos dá o reinado. Por isso Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olhem bem para isto. Ele deixou a semente. Eu já não os chamo mais de servos. Eu vos chamo de amigos. Porque tudo aquilo que aprendi do meu Pai, vos dei a conhecer. Então Jesus deu-nos a conhecer tudo aquilo que aprendeu de Deus. E nós temos que dar aos outros tudo aquilo que aprendemos de Jesus. Olhem que lindo isto. Temos que dar aos outros tudo aquilo que aprendemos de Jesus. Diga lá, Maria Odete. O Filipe agora com essas palavras fez-me lembrar eu no meu trabalho com os idosos. Quando chego e quando entro na casa deles, claro que eles precisam do seu banhinho e dá-me entusiasmo e dá-me motivação e gosto muito daquilo que faço. E depois no fim de eu lhe dar o banhinho, para mim é uma graça fazer isso. Dar o banhinho, dar-lhe o pequeno almoço e ver que eles ficam bem, eu sinto-me feliz por os ter ajudado. E sinto-me feliz e, no fundo, gratificante por dentro deles não estavam bem, não tinham ali ninguém que os ajudasse. E fui lá eu e ajudei e deixei-os bem. Dei-lhe o banhinho e dei-lhe o pequeno almoço e vesti-os de lavado. E depois também recebo, eu dou amor e recebo amor. E também recebo porque eles também sorriem no fim. Eu sorrio para eles e eles sorriem para mim. E isso me dá uma gratificação interior, uma recompensa.
E também faço isso pensando no meu pai e na minha mãe, gostaria que fizessem o mesmo a eles que eu faço, e agradecendo a Deus por eu ter ido para esse trabalho. E esforço-me imenso. Muito Era bem. só isso, porque eu acho, epá, maravilhoso. Você no seu e eu no meu. Cada um no seu. Pois é. Obrigada. Cada um no seu. E isso, reparem, nós temos que ser grandes aos olhos de alguém. Isso, Maria Odete, é ser grande aos olhos dos velhinhos. Eu, com os meus pacientes, é ser grande aos olhos deles. E cada um de nós nos seus trabalhos, na sua vida, na sua família, é isso que nos torna grandes. Olhem que bonito. É isso que nos torna verdadeiramente grandes. São os sacrifícios que fazemos por amor uns aos outros. Sacrificar-nos por amor. Às vezes custa, mas é isso que revela a nossa grandiosidade. É isso que nos faz não ser deste mundo. Porque este mundo não ajuda. Este mundo julga. Este mundo violenta. Este mundo maltrata. Ao contrário do mundo de Jesus, que perdoa, que acolhe. E quanto mais falamos disto, mais pequeninos nos sentimos. Quanto mais se percebe, quanto mais se fala disto, mais se vê o quão rasteirinhos nós somos. Há tanta gente ao nosso lado que só precisava, se calhar, de mais da nossa atenção. E nós andamos com o pensamento em outras coisas. Há sofrimento ao nosso lado e nós não vemos. E por isso é que somos tão pequeninos. O problema é quando somos nós a precisar. No dia que não tivermos ninguém que nos olhe. No dia em que formos nós os velhinhos. No dia em que formos nós os acamados. No dia em que formos nós os aleijados.
no dia em que formos nós os necessitados. Diga lá, Odete. Isto hoje está assim, olha. Dando seguimento à conversa do Filipe. Ó Filipe, mas também há vezes, dando seguimento à sua conversa, também há muitas pessoas que até estão próximos de nós e que a gente quer deitar a mão e que a gente quer ajudar com as nossas palavras, com os nossos gestos. Eu também sou orgulhosa, mas essas pessoas às vezes por orgulho não aceitam a nossa ajuda. E aí fazer o quê? É verdade. É verdade, é. Só Os que, velhinhos ainda eu só que ajudo, isso ainda já não eu é da nossa faço, ainda conta, eu... sabe, Odete? Pois, mas eu também fico triste e sofro com isso, percebe? Pois, mas... É que eu acho que essas pessoas sofrem e fazem-nos sofrer, e nós não nascemos para sofrer toda a vida. Mas fico muito triste com essa situação e mexe muito comigo. E quando são pessoas muito próximas e que a gente ama, então ainda mais. Costuma-se dizer, eu também terei isso, tenho esse defeito, cego não é o que não vê, é o que não quer ver. E eu tive uma senhora no alto da Calhandriz. Quando lá chegámos, parecia um bichinho. Vamos referir agora aos velhinhos. A outra pessoa que eu me referi não é velhinha. E a gente chegámos lá, a senhora estava metida na cama, parecia um bichinho, e eu lá consegui, com calma, estava na minha folga, ligaram-me, lá consegui com calma, e ajudei a Romanita, e ela quase que nem conseguia, nem deixava que a gente lhe mexesse. Era um bichinho que estava ali. Mas eu consegui, lutando, consegui cortar-lhe o cabelo, consegui dar-lhe amor, consegui conquistá-la. Era velhinha. E depois as famílias, não é só elas que começam a gostar de nós, as famílias também. Até no fim deles partirem, quando nos veem, alguns choram, porque nós fizemos bem a essas pessoas, de coração. Mas fico muito triste, Filipe. Eu não sou Deus, mas somos humanos. É aqueles que a gente quer deitar a mão e mais novos e não aceitam a nossa ajuda por orgulho. E isso é que me faz doer o coração. Mas ainda assim, tenho que os amar. Pois Márcia, por faz eu, favor. por eu os amar é que os aguento. Pois. Obrigada. Márcia, faz favor. Felipe, eu estava ouvindo você e a Odete, e um sentimento de gratidão por fazer parte desse grupo. Espíritos assim, tão, tão dedicados, tão, tão abertos a esse aprendizado que nós fomos colocados aqui para viver. E aí, Emmanuel fala bem, muito, já disse isso aqui, infinitamente melhor do que eu, e tem uma mensagem dele que se chama Nossas Obras. E eu queria ler para o grupo, para todos, as suas obras, que são obras de coração, de amor. E Emmanuel diz assim: nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Então, vocês tenham certeza que a obra de vocês, essa mensagem está se espalhando. Por elas, criamos no círculo em que vivemos pensamentos, palavras e ações, que, por força da lei, reagem sobre nós,
deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal que se estruturam. E no caso que você e a Odete e outros já trouxeram aqui, então, com certeza, iluminando o coração. Não te esqueças, né, para que nós não nos esqueçamos de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. E aí ele segue dizendo, não ouvides que os nossos atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Então, o idioma que vocês estão levando é o idioma do amor, o idioma do bem. Faze o bem e a luz sorrirá em tua alegria. Então, eu vou parar por aqui, porque estamos todos muito tocados e mesmo aqueles que as nossas mãos podem não alcançar nesse momento, os nossos sentimentos estão aí, endereçados ao mundo que nos cerca. E que esses sentimentos sejam sempre os melhores, amparados em tudo que nós já estudamos, tudo que nos foi trazido por esse grupo de estudo do NEP e outros também, mas especialmente nesse, em que nossos corações vibram em tanta sintonia com a mensagem, porque vamos, como diz, né, como dizem, ao miudinho, ao pequenino da letra. E daí que nossos corações se expandem nessa. Então, as obras, aí no caso de você colocando e a Odete também, são os sinais que vocês estão endereçando ao mundo e que congregam corações. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Muito bem, estamos quase na nossa hora. Vou abrir que alguém queira fazer uma reflexão em jeito de conclusão. E no Cândido, faz favor. Ó Filipe, boa noite a todos. Eu não sei se vou encontrar palavras. Hoje, ao ouvir o Filipe, levei um soco bem forte. Eu já era para ter falado há bocadinho, mas eu dispersei-me um bocadinho, mas vou dar a minha opinião muito pessoal perante aquilo que se passou hoje e com esses sentimentos com que o Filipe hoje esteve a falar connosco. Eu acho que o que falta a esta doutrina maravilhosa é precisamente o sentimento com que o Filipe hoje pôs e nos transmite esta doutrina, porque eu tenho andado ou andei por alguns centros e aquilo que eu ouvia falar e que a maioria das pessoas ouvem é o espiritismo que é a conversa com os desencarnados, a conversa com os mortos, e fala-se pouco, como disse o Filipe há bocadinho, fala-se pouco da base da doutrina espírita, que é o amor do Cristo. Porque eu acho que continuamos a divulgar pouco a doutrina espírita na sua base maior, que é a base do amor do Cristo. Assim como disse a Márcia agora, é os sentimentos. E nós temos que falar dos sentimentos que o Mestre nos veio transmitir para que nós ponhamos ao serviço do nosso irmão. E a doutrina espírita fala, acho eu, não sei, peço perdão se estou errado, porque morremos,
temos que preparar, vamos o perispírito e depois vimos, e acho que falta mais, como disse o Filipe há bocadinho, por palavras diferentes, falarmos mais do amor do Cristo, que é para ver se as pessoas entendem o que é esta doutrina. Eu sinto-me como peixe na água neste grupo, porque eu estou a compreender muito melhor a doutrina espírita, precisamente por causa destas pequeninas palestras que vamos ouvindo hoje, ontem, ao mês, e pouco a pouco vou encontrando esse amor do Cristo para eu pôr em prática, coisa que eu nunca tinha ouvido assim com este amor. Eu peço desculpa, peço perdão se disse alguma blasfémia, mas eu há bocadinho, o Filipe, quando fez essa comparação entre o amor de Cristo e o Espiritismo, eu levei um soco que me abanou e que fez com que eu agora vos dissesse estas palavras e acho que enriqueci mais um bocadinho hoje e vou encarar esta doutrina maravilhosa com olhos de ver e se calhar com olhos bem fundo do meu coração. Obrigado, Filipe, Todos por, nós. por me abrir mais um bocadinho os olhos. E obrigado a todos vocês deste grupo maravilhoso. Obrigado. Os ensinos não são meus, são do Cristo. Eu sei, Filipe, eu sei. Eu sei. Ok, eu fico por aqui. Eu sei, Filipe, eu sei. Eu sei Patrícia, bem, amigo, eu sei bem. Eu já aprendi esse bocadinho. Patrícia, Os ensinamentos são do Cristo, mas somos todos instrumentos. Você é um grande instrumento. E eu só queria finalizar, se depois você quiser falar alguma coisa, também pode falar. Mas eu estava lendo aqui um trecho do livro da Alzira, que é neta do Dr. Eurípides, né? Barçanufo, que faz todo aquele trabalho maravilhoso em Sacramento, lá em Minas Gerais, sobre a evangelização do espírito, né, na escola Allan Kardec. E queria ler só alguns trechinhos aqui do livro Evangelização, o que é evangelização de espíritos? O Evangelho de Jesus na vida do espírito. É o Evangelho o roteiro a ser compreendido. Com ele modificamos nossos pensamentos sinalizados pelo amor de Jesus. Jesus é o estímulo constante em nossa vida. Quanto mais cedo compreendermos sua ação em nosso pensamento, melhor será a nossa construção. Crer para construir o bem. Esse é o objetivo da evangelização de espíritos. Auxiliar o espírito a compreender Jesus para manter uma efetiva construção no bem. Há 2000 anos recontamos a história de Jesus sem a preocupação de entendimento profundo de suas lições que transformam a vida, fortalecem e encorajam o espírito a mudar. Não perturbemos mais o pensamento dos espíritos, como fizemos no passado, entorpecendo a inteligência, estabelecendo dogmas, criando rituais exteriores sem que o espírito absorvesse a verdade. Não ludibriemos mais as consciências, pois Jesus muito espera de todos nós, que já o compreendemos e lutamos para que a sua lição seja vivenciada em nossa intimidade espiritual. Sede perfeitos, disse-nos Jesus. Como ser perfeitos sem desvendar o caminho do amor, da renúncia, do desprendimento, da caridade e da benevolência? Como viver sem sentir essa grandeza na intimidade profunda do nosso ser? O Evangelho de Jesus precisa ser compreendido em sua simplicidade e na grandeza de seus ensinamentos. É tempo de uma nova compreensão, onde a prática do amor deve ser urgentemente iniciada na intimidade do pensamento. As atitudes do espírito devem ser progressivas, aproveitando as sublimes oportunidades
que a reencarnação oferece. O Evangelho é o roteiro sublime da mais alta moral que o espírito deve alcançar. Não julgueis para não serdes julgados. É a lição preciosa do espírito que busca o entendimento do estado evolutivo em que se encontra. O futuro é caminho de todos. A eternidade é uma realidade. Nela encontraremos a verdade, agasalhando o Evangelho com serenidade em tudo que fizermos, em nome de Jesus. E assim seja. Assim seja. Que tenhamos a força e a coragem. Lá chegaremos, com calma. Muito bem. Boninha, quer fazer a prece de encerramento? Se faz favor. Boa noite, posso sim. André, nós estamos caminhando juntos. Muita coisa para a gente fazer. O tamanho de seu coração, desses irmãos abnegados, essa casa com o Evangelho, e nós vamos longe, unidos e felizes. Tenho certeza. Viu? O livro, Patrícia, você pode colocar o nome no grupo, por gentileza? Vamos fazer a prece. Amigo Jesus, que a tua doce e soberana paz nos alcance. E essa luz que sai de tuas mãos, Senhor, nesse momento, possam vir em nossas direções. Acalma o planeta Terra. Faz de nossos lares a tua morada. Nos auxilia, Jesus, nessa caminhada, para que sejamos um vaso novo, para que o teu reinado seja o reinado de amor em nosso coração, na nossa intimidade. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim